Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o BDIF11, o FID Infra do BTG Pactual. Então, esse aqui ela é a página da internet do BDIF. Tem um endereço aqui do BTG Pactual que eles falam um pouco sobre o fundo, né? Então aqui tem os dados básicos do BDIF, CNPJ, ticker, liquidez, tipo de fundo, data de início, tem a taxa de administração. Então, tem várias informações sobre o fundo aqui. A taxa de performance, prazo de duração indeterminado, gestor, administrador, público-alvo, um público geral, qualquer um pode investir. Aí aqui o BDIF, o preço na B3 está 93,21, então ele está 90, fechamento agora 93, cota patrimonial 89. Então ele está com ágio aqui sobre a cota patrimonial. O duration dele é 7,3 anos, né, a duração dos títulos, a duração média dos títulos. Capitalização de mercado que market cap 764 milhões. Então, tem taxa equivalente, especial mais 6,71, rentabilidade do fundo. Aí a gente tem várias informações aqui, né? O rendimento do fundo e o CDI, comparado com o CDI. Então a gente teve um momento aqui que ele ficou bem abaixo aqui do CDI, né, de novembro aqui até mais ou menos maio, junho, depois ele passou, e aí com o fechamento aqui com a abertura da curva de juros aqui também, ó, aí ele teve essa variação aqui, está abaixo do CDI atualmente. Então tem várias informações, tabela de especificação, ó, você vê que é 93, né, o preço que ele está no mercado aqui, ele está aqui, ó, PCA mais 6,14. Então tem muitas informações aqui no próprio site da BTG, tá? O regulamento do fundo, né, os relatórios, prospecto, então, todos os documentos você acha aqui. Esse aqui é o relatório mensal, o último que saiu, setembro de 2023 do fundo. A gente vai dar uma passada rápida nele, porque ainda tem outras coisas para mostrar para vocês, e eu quero que o vídeo seja objetivo, não seja muito longo. Então aqui, o comentário geral, BTG Pactual, dívida de FIINFRA, né? É um fundo de investimento em cota de fundo de investimento em infraestrutura. Ele tem 753 milhões de patrimônio líquido, como a gente já viu, 22 ativos, que IPCA mais 7,4 é a taxa dele. Em que ele investe principalmente? Ó? Energia, no setor de energia aqui, principalmente geração, 15,7. E transmissão, que seria a parte mais segura, mas que dá menos rentabilidade, 7,2. Então tem 23% aqui em energia, 22% em saneamento e telecomunicações e rodovias. Tá? Então são vários setores que ela investe aí. Setores mais seguros, digamos assim, são a parte de energia, saneamento que tem mais uma previsão maior de receita, né? E a parte de rodovias ela é mais volátil, tem apresenta um retorno maior. Então tem vários distribuição por rating. E aqui o destaque do mês. Os ativos incentivados tiveram um mês negativo. Né? Então por que eles tiveram um mês negativo? Com o aumento dos níveis da curva real. Então teve aumento na curva de juros futura aí, por conta de políticas, economia, aquela coisa toda que a gente sabe o que é, né? E aí esses ativos, eles acabaram tendo um mês negativo. Então a gestão realizou alteração no portfólio a fim de otimizar o perfil da carteira, vendendo papéis com ganhos realizados e ajustando algumas posições. Então, eles fazem a gestão ativa ali para poder capturar, né, algum ganho nesses momentos assim que tem mais volatilidade. Então, o desempenho relativo é explicado o fechamento dos prêmios de crédito de alguns ativos pelo carrego das posições. Então, a gente vê que ele tem aqui, com esse fechamento de prêmio de crédito, ele tem um carrego em algumas posições que ele consegue, né, fazer um desempenho relativamente bom. O IMAB ele teve desempenho negativo no mês devido ao aumento do nível de juros reais também. Então, assim, está todo mundo sofrendo, né? Desde o fundo até o IMAB, né? Então, todos os ativos aí que podem sofrer marcação a mercado, bolsa de valores, tudo. Está tudo caindo porque o juro futuro está aumentando. Aí tem as questões fora, Estados Unidos, e as questões dentro, de economia, de meta fiscal, dessa coisa que parece que não vai ser cumprida, né? Então, os nossos políticos também não estão ajudando por aqui. Então, a distribuição caixa refletiu um yield de 17,85% ao ano, então teve uma distribuição alta aí. Visão de mercado. No mês de setembro, o principal fator que movimentou os mercados foi o aumento das expectativas futuras de juros dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele acabou contribuindo bastante, como eu já falei aqui, com a escalada dos Treasuries, que são a renda fixa lá dos Estados Unidos, e pessoal, com subida, né, aumento de juros na renda fixa, o pessoal foge da renda variável. Você está te pagando muito bem na renda fixa, para que você vai correr risco? Ainda mais o mercado volátil pode você ter perda de capital aí na renda variável. Então o pessoal normalmente vai para onde tem menos risco, né, nesses cenários de incerteza.
Então, o IPCA aqui teve uma leitura similar a agosto, um aumento de 0,26, trazendo o acumulado aí para 5,2, então essa inflação aí, acumulada do ano, dos últimos 12 meses. Expectativa de Selic foi mantida em 2023, então a gente teve, né, essa questão da Selic que era para ser 12, né, há 2 meses, agora há um mês era 12 e agora 12,75. Então esse cenário é condizente com juro real por volta de 6 a 7. Então é um juro real muito alto, e esse juro real aí na economia ele acaba dificultando, né, novos negócios, captação, o crédito fica mais caro, então tem diversos problemas aí com esse juro real muito elevado. Então a tabela de precificação aqui, ó, ele está em 93, PCA mais 6,97. Setorial a gente já viu, o instrumento aqui, ó. Então, o FIINFRA, investimento é esse aqui, ó, debêntures, né? Então, 99% aqui em debêntures, 1% só no título do Tesouro de Renda Fixa. Então, esse resumo aqui a gente já viu, né? Ele tem aí a taxa de administração 0,75, patrimônio de 753 milhões, a gente já viu aqui lá no site do BDIF. E aqui tem a carteira do fundo. Então, ele fala que, por exemplo, esse aqui, ó, volume 57, né, o código CONF11, IPCA mais 8, a taxa de compra foi 6,60, aliás, esse aqui é o volume, é 8%, a taxa de compra 6,60 e a taxa de marcação a mercado 7,33. Com essa taxa aqui de marcação a mercado, né, de 7,33, o fundo está perdendo dinheiro, né, nessa posição, então, porque ele comprou a 6,60 e está a 7,33, então a volatilidade para baixo aí fez com que a marcação, digamos assim, a parte financeira ali desse ativo está mais baixa. Então, o spread de 1,5%. E a gente, depois quero que vocês marquem aqui o nome disso aqui, ó, esse CONF11, que a gente vai dar uma olhadinha depois em alguns documentos dele, tá? Que é uma debênture. Como é a maior concentração do fundo, tá aqui com uma concentração aqui aqui, ó, volume, ó, de 8% aqui, né? Então, 8% da receita do fundo, né, correspondente aí a uma das maiores posições do fundo. A gente vai dar uma olhadinha nessa posição rapidamente. Histórico de dividendos, né? Histórico de dividendos aí bom, crescente. Então, por isso que tem chamado a atenção do pessoal. Rentabilidade aqui do fundo, né, cota patrimonial, cota mercado. Então, a gente vê que o IMAB, né, também está sofrendo aí essa volatilidade aqui. E o fundo também, a rentabilidade aí, geral dele está boa. Descrição dos ativos, então a gente vai passar rápido para a descrição dos ativos para a gente poder ir para essa debênture que eu quero falar sobre ela. Então, essa aqui, por exemplo, que ele investe, ó, MTRJ é o metrô do Rio de Janeiro. Tá? E aí, aqui, ó, contrato de concessão possui prazo de 40 anos após a prorrogação de 2007, com vencimento de janeiro de 2038. Então, são normalmente contratos longos. Outro aqui, ó, Parintins, Amazonas, transmissora de energia. Aqui, ó, PRLK, o projeto Lake, né, que é a concessão 98% da cobertura de água e 80% da cobertura de esgoto, atendendo 432 mil famílias. Então, esse aqui é de água e esgoto. Então, tem vários tipos de projeto aqui de infraestrutura, né? Esse aqui é da Norte Energia, é um dos projetos aí que ele também investe. Então, esse aqui é um dos maiores. A Norte Energia é responsável pela construção e operação da maior usina brasileira, que é a Belo Monte. A usina de Belo Monte é bem famosa aí, localizada lá no Xingu, lá no Paraná. Então, ela possui uma capacidade instalada de 11,23 megawatts e representa cerca de 7% de toda a energia gerada no país. Então, é um projeto gigante que tem lá. E aqui é a Conf, né, que é a Confluência Energia. Então, esse aqui o fundo tem uma posição de 8% nela. Ele é responsável por implantar e operar a pequena central elétrica PCH, né, Confluência, lá no Paraná, né, nesse rio Marrecas aqui. O empreendimento vendeu energia no leilão A5, 2015, tem autorização de operação até 2045 e teve início das operações em 2023. Né. Aí a gente vai olhar aqui agora, né, no site da Ambima tem, né, a Confluência aqui, ó, a debênture dela. Então, qual que é a série, remuneração, data de início, ó, 2021, o valor nominal, né, lá do início da emissão, 1.000, agora o valor nominal e atual, 1.175. Então, tem os dados todos aí da debênture de uma forma geral no site da Ambima, né, que vocês conseguem precisar pesquisar. No site da Ambima você consegue isso aqui. Aí eu baixei aqui, ó, que é a escritura, né? Então, toda debênture tem uma escritura. Então, eu estou mostrando para vocês de forma didática como é que você analisa um fundo. Só que lá tem 20 e tantas operações. Imagina você ter que olhar isso aqui, um por um, né? Então, aqui são 78 páginas.
É uma leitura bem técnica, né, que fala só dessa uma debênture, e o fundo tem 20 e tantas debêntures. Né? Então, por isso que o trabalho da gestão é importante, escolher bons ativos. Mas isso aqui só para vocês terem ideia, né, de como é que você faz análise de ativo por ativo, que é um trabalho muito grande, né, para você fazer. Então, por isso que você tem que confiar na gestão, que ela está fazendo sempre um bom trabalho. Então, essa debênture foi celebrada entre a Confluência Energia e a Oliveira Trust como fiduciário, né? Que é o representante ali dos debenturistas. Então, a primeira emissão, espécie com garantia real, então isso aqui é importante, ó, garantia real, vou mudar a cor aqui, garantia real e garantia adicional fidejussória. Então, garantia real é alguma coisa que o devedor te dá, né? Então, pode ser as ações da empresa, né? Patrimônio, de uma forma geral. E a fidejussória é de um terceiro. Então, além de uma garantia real, tem uma garantia fidejussória, e pode ser um aval, pode ser qualquer tipo de uma carta-fiança, qualquer coisa nesse sentido de um terceiro. Então, tem uma garantia e um reforço de garantia, a garantia que eles chamam aqui, garantia adicional fidejussória. Então, você vê, é uma leitura mais técnica, né? Tem aqui, ó, então, alienação fiduciária das ações, então essa é a garantia real, fiança bancária, né? E aí tem vários que fala sobre o rating, né? Tem vários detalhes que você vai lendo. Aqui, qual foi o valor da emissão? Então, aqui, a escritura dela tem 215 milhões, cada um de R$ 1.000, né? Então, foi 215 mil debêntures que foram lançadas no mercado. Destinação dos recursos, realização de investimentos para desenvolvimento do projeto de geração hídrica, né? Então, lá no Rio, lá do Paraná. Valor nominal R$ 1.000, debêntures simples, ou seja, elas não são conversíveis em ações da empresa, escriturais nominativas, né? Com garantia real e garantia adicional fidejussória. Prazo de data de vencimento são 20 anos. Então, isso aqui, né, quando você olha que tem um prazo de vencimento grande, as debêntures com vencimento muito grande, elas acabam tendo mais volatilidade, né? O duration grande, o duration maior, faz com que os ativos eles tenham mais volatilidade. Tem a fórmula de cálculo e tal. Eu vou passar poucas informações aqui para você. Pagamento de juros remuneratórios. Eu queria que vocês vissem isso aqui, ó. Remuneração, por exemplo. Olha só como é que é. Renda fixa. Renda fixa é tudo escrito preto no branco lá, do jeito que vai ser. Não é igual a renda variável que você não sabe quanto você vai ganhar. Então, aqui tem a remuneração, essa parte aqui, o pagamento dos juros, né? Então, como é que vai ser o pagamento dos juros? Aí está aqui, ó. Desde 15 de maio de 2022, semestralmente sempre em maio e novembro, e até o ano aqui de 2041. Tá? Então, eles têm tudo previsto lá como é que é o pagamento dos juros. E aqui agora a amortização do valor. Então, tá prevista aqui também, ó, desde novembro de 2023, né? Também semestralmente aqui maio e novembro, até 2041. Tá? Então, tudo previsto aqui, né, no documento aqui, nesse documento que fala tudo sobre de forma geral aqui, sobre a debênture, tá? Que é a escritura da debênture. E aí, por último, a gente tem aqui o comparador. Então, você vê, quando o duration é longo, né, você tem uma volatilidade grande. Então, a gente viu primeiro aqui, né, a questão do fundo como um todo. Então, como é que está o fundo como um todo comparado aqui ao CDI? Então, tem uma volatilidade, mas tem uma volatilidade menor, tá vendo? A volatilidade, porque você tem vários tipos de ativos ali, né, você tem uma volatilidade menor, você tem uma combinação. Quando você coloca um ativo só, né, aí eu coloquei aqui o IPCA, que é a inflação, que é esse roxo, CDI, que é esse vermelho aqui, subindo, né, e aqui em verde, né, tem só essa debênture, né, a Conf11, né, a debênture da Confluência. Aqui, ó, ela vai lá para cima, vem lá para baixo, depois vai lá para cima de novo, depois vem aqui para baixo, depois sobe, depois desce de novo. Então, aí, essa questão do juros futuros, de economia, dos Estados Unidos, tudo acaba impactando bastante a questão da remuneração, da marcação a mercado. Então, a remuneração no longo prazo é aquela, tem um IPCA, mais alguma coisinha ali, mas quando essa taxa é fixa, né, quando você tem taxas maiores, ele cai, quando você tem taxa menor, ele sobe. Né, você tem uma volatilidade muito grande por conta dessa característica dos ativos de uma forma geral. Né? Então, renda variável, renda fixa, que você tem uma parte pré-fixada, tudo isso sofre uma marcação a mercado muito forte. Então, a intenção do vídeo de hoje
foi mostrar para vocês, né, do que é composto um fundo de infraestrutura. Então, a gente vê que tem vários setores aí que ele investe, né, investe através de debêntures, como é que são as garantias, né, dessas debêntures. Existe um documento falando sobre as garantias dela, né, que é a escritura ali das debêntures. E tem também, né, cada debênture é associada, né, a um tipo de pagamento, a garantias, aquela coisa toda. E a gestor, né, a gestora, ela faz esse pacote aí todo de todos esses ativos e faz a gestão. Então, às vezes ela olha, tá na hora de vender isso aqui antes, né? Ele vende um ativo, compra outro, então ele pode fazer uma gestão ativa desse tipo de ativo. E é bem complexo, né, para você fazer uma avaliação. Se você fosse investir diretamente só em um desses projetos, você poderia. Aí você tem menos liquidez, né? Você vai comprar essa da Confluência, por exemplo, você vai ter uma liquidez muito mais baixa no mercado secundário, e você também tem muito mais volatilidade. Né? Quando ele está dentro do fundo, você tem menos volatilidade, o gestor vai fazer uma gestão ativa ali para você, e você acaba tendo uma pessoa para trabalhar para você. Ele vai fazer análise jurídica, vai fazer um monte de coisa. Então faz muito mais sentido, né, se investir através desse tipo de debênture incentivada por meio de fundos que também são incentivados. Então esse fundo aqui, né, você recebe o rendimento dele de forma que você não paga imposto, né, incentivado, e também no caso de venda da cota, né, o ganho de capital também não é tributado. Né. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Né, foi um primeiro FIINFRA que a gente apresenta aqui para vocês. É um produto um pouco mais complexo. A renda fixa, né, você vê lá que tem 80 páginas ali só, né, a escritura dela para você entender todo o contrato, tudo que foi feito ali. Mas é necessário aprender, e é um pedido também. Várias pessoas pediram, né, pela análise do BDIF11. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Né, e aí, você já investe em FIINFRA, ou diretamente em debêntures, né? O que você acha do setor? E também a gente tem nosso relatório, né, de fundo imobiliário, de FIINFRA e de FIPE, né, dessa parte de produtos estruturados, que o link também você encontra aqui embaixo no vídeo. Bom, era isso que a gente tinha para hoje. Até o nosso próximo vídeo.